Fábio Fernandes, botijão e cesta básica em troca de votos, mais um crime pintando na conta do falso Messias. Tem que apurar e punir os envolvidos com rigor. Você viu isso aí, mano? Vi. Então, o cara que você tem a dizer sobre isso daí, hein, mano? Do Messias. Cara, na época, claro que não tinha essa riqueza de detalhes, mas na época, no dia seguinte, isso está gravado, tá? Para quem não me deixa mentir, falar, você é arquiteto de obra pronta, engenheiro de obra pronta. Eu disse, o que aconteceu hoje foi o maior estelionato eleitoral da história do país. O Bolsonaro, ele, muito antes da eleição, Helder, ele já vinha se organizando no sentido de turbinar o Auxílio Brasil, de dar auxílio para caminhoneiro, para taxista, enfim, uma série, o consignado, uma série de coisas que ele despejou um caminhão de recurso ali um mês antes, 2 meses antes das eleições. E ainda assim o cara conseguiu perder, malandro. Isso que é demais. O Bolsonaro acho que é o primeiro caso da história que ele perdeu roubando. O cara roubou e conseguiu perder, velho. No primeiro turno, ele perde por algo, não lembro de cabeça direitinho, mas 7 milhões de votos. Em seguida, ele, a despeito de ter feito tudo isso, ele utiliza a Polícia Rodoviária Federal e tenta cooptar partes da própria PF para impedir que as pessoas votassem, e ainda assim o cara perde no segundo turno 2 milhões de votos. Então, não foi uma eleição apertada, foi uma eleição no qual um dos candidatos lutou com um braço só e ainda nocauteou o outro. A real é essa, tá ligado? Não é que é uma luta apertada, é que você roubou e perdeu. É simples assim, não teve nada de eleição apertada. Exatamente, está aqui a notícia, ó. Bolsonaro enquadra Paulo Guedes após Lula baixar preço do botijão de gás. O ex-presidente, durante o governo, foi convencido pelo economista de que não era possível alterar o valor do derivado do petróleo. Então, o Bolsonaro, isso aqui, ó, um grande exemplo de o que acontece quando você é burro e quer ser presidente do país. É isso que acontece. Você é enganado pelo Paulo Guedes. E ser enganado pelo Paulo Guedes é um grande atestado de ser burro. Acredite. Você conseguiu ser mais burro que o Paulo Guedes. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve um acesso de raiva ao ver o presidente Lula colocar fim à política de paridade de preços da Petrobras e, consequentemente, baixar os preços dos combustíveis e do botijão de gás. Segundo informações do jornal O Dia, o Bolsonaro enquadrou o Paulo Guedes, que foi o seu ministro da Economia, e o convenceu, né? Tá escrito errado aqui, desculpa. E o convenceu a não mexer no preço do gás. A briga entre os dois ocorreu por troca de imagina a treta por zap entre o Guedes e o Bolsonaro. De acordo com fontes do jornal, a conversa entre os dois foi agressiva, com o ex-presidente desferindo uma série de ofensas para o ex-aliado. À época, uma explicação de Guedes convenceu o ex-presidente. Não dá para agradar pobre toda hora. Se você agrada pobre, desagrada o rico e quem manda no país. Olha a visão elitista do Paulo Guedes. Não dá para agradar pobre toda hora. Se você agrada pobre, desagrada o rico, que é quem manda no país. Cara, isso aqui não tem nem como ser fake news, porque é típico do Paulo Guedes, essa declaração. Totalmente típico e totalmente típico da filosofia que permeia o próprio bolsonarismo de forma mais ampla. Cara, o Olavo de Carvalho, que é o principal guru do bolsonarismo aí, que faleceu ano passado, ele vem, Helder, de uma escola que chama Escola Perennialista, que tem o René Guénon como um astrólogo, blá, blá, blá. E assim, cara, é uma verborragia, meu irmão. Se você lê, por exemplo, infelizmente eu tive que ler para efeito de pesquisa essa parada, o livro que chama O Jardim das Aflições, tá? Se você lê O Jardim das Aflições, por exemplo, do Olavo de Carvalho, é uma verborragia, é um malabarismo semântico que cita de Aristóteles a pensadores iluministas como Rousseau, como John Locke, etc. e tal, para fundamentalmente te avançar esse raciocínio elitista, de que existem figuras mais fortes por natureza, existem figuras menos capazes e, portanto, são mais frágeis por natureza, e faz parte de uma espécie de ordem natural do mundo que eu estou resumindo, claro, isso não é apresentado dessa forma.
faz parte de uma espécie de ordem natural do mundo, de que os mais fortes comandem e os mais frágeis obedeçam. Não por acaso isso está contido em toda a estrutura bolsonarista. O Ricardo Vélez, lembra que é o Ricardo Vélez? Lembro, primeiro-ministro da Educação. Exatamente, do bolsonarismo. Esse cara disse: as universidades não tem que ser para todo mundo, elas têm que ficar reservadas para uma elite intelectual, que é diferente da elite econômica. Muitos outros bolsonaristas disseram isso. O Paulo Guedes fez várias falas que estão aí absolutamente carregadas com esse tipo de filosofia. Que virou festa, diarista indo para Disneylândia, vai visitar o Brasil. Isso aí não é bem, entendeu? Então, assim, toda a concepção do nazifascismo e do próprio bolsonarismo, que são filosofias sociopolíticas muito parecidas, que guardam muita semelhança, se pauta com base no princípio de que o desenvolvimento humano é meramente biológico. Você se formou Hélder Maldonado porque isso já está na tua carga genética e não tem muito nada que você possa fazer a respeito. A sociedade não importa, as ideias às quais você foi exposto não importa. Você é porque você é biologicamente. E que existem seres que são superiores, uma raça ariana, etc. e tal, que deve comandar, e o restante da população que deve obedecer. Então isso não surpreende, irmão. Isso é absolutamente em linha com o que preconiza o próprio bolsonarismo, e a gente já viu o tipo de estrago que causa no Brasil, na Europa, durante a primeira metade do século passado. Isso conduziu a uma guerra mundial, em última instância, entende? Então, é por isso que essa gente precisa ser combatida até não poder mais, cara. Não, exatamente. E essa própria verborragia do Olavo é para esconder, né, o deserto de ideias. Você começa a fazer citação, você começa a virar um citador de rodapé, de bibliografia. Você passa por intelectual, mas é um vazio de ideias. É um grande vazio de ideias, o olavismo. Resumidamente, o que ele propõe é a destruição de tudo que estava construído para reconstruir do zero. O que vai dar isso aí? O que vai resultar isso daí? Foda-se. Depois a gente vê lá na frente, que nem ele sabe. Tanto que a direita atual, ela é diferente da direita clássica aqui do Brasil, pelo seguinte: a direita clássica, ela quer continuar ali dependente da estrutura do Estado e colocando a família da amante para trabalhar na Sudene e ficar na moita, se reelegendo em todas as eleições. Enquanto essa galera pode até querer isso também, mas tem como outro objetivo tentar destruir até aquilo que funciona. Apenas porque sim, porque o professor Olavo mandou. Era um grande objetivo deles. Nada prestava, tudo era ruim, tudo era um lixo, tudo tinha que ser destruído, né? Diferente da direita clássica que falava, bom, temos aqui essa estatal aqui, não vamos destruir. Acho que eu posso colocar uma amante minha para trabalhar, eu posso colocar um amigo de infância para trabalhar, né? E aí a gente pode sucatear e roubar essa empresa. E esse cara não, ele fala, não, isso aqui é um lixo que não presta, a gente tem que destruir isso daqui. Enquanto destrói isso aqui, talvez ele possa até roubá-la, mas tem que destruir, porque se foi o nosso inimigo que construiu, nada presta. Tudo é inválido. E é assim que o olavismo agia. Tinha que destruir tudo, destruir a esquerda, destruir a direita tradicional, destruir o Brasil, destruir a república, destruir a democracia e reconstruir do zero, que provavelmente seria o quê? Seria aí o quarto Reich no Brasil. Exatamente, deu no que deu, né? Quase conseguiram. Você imagina que seria mais 4 anos aí de Jair Bolsonaro e dessa trupe aparelhando o Estado, aparelhando Forças Armadas, aparelhando o aparato policial. Cara, é algo assim impensável. Agora, esse tipo de ideia precisa ser combatida, velho, porque não dá claro. Mais para aceitar em pleno século XXI que você diga que não, existe uma raça superior, que são homens brancos heterossexuais,
São essas pessoas que devem mandar no mundo, e o resto deve agradecer por ter ali um lugarzinho dentro do sistema capitalista e não morrer de fome e poder se mijar na calça para garantir o emprego.